Fernanda, seja bem-vinda. Tudo bem, doutora? Obrigada, tudo bem. Fer, ó, já tô íntima, né? Fer, eu nunca tinha ouvido falar que a questão do açúcar tinha essa relação direta. O que acontece com o nosso organismo ao reduzir o açúcar para a hora do parto? Então, durante a gestação, a gente precisa que o colo do útero ele seja firme e forte para segurar todo o peso do bebê, da placenta, do líquido que estão ali dentro do útero. Conforme vai evoluindo a gestação, o corpo começa a liberar a prostaglandina, que é a substância que vai amolecer o colo do útero, que é o canal por onde o bebê vai passar com as contrações do útero, vão empurrar o bebê pelo colo do útero, pela vagina, para que ele possa nascer. E essa substância, a prostaglandina, ela age como se fosse um esquema de chave e fechadura no nosso corpo. A prostaglandina são muitas chavezinhas. Quanto mais fechaduras eu tiver no meu colo do útero para elas abrirem, melhor. Quando a mulher diminui a ingestão de açúcar ao longo da gravidez, essa baixa da glicemia e baixa insulina facilita com que essas fechadurinhas, seriam os receptores, né, na linguagem técnica, aflorem no colo do útero. E daí a prostaglandina consegue agir melhor, deixando o colo do útero mais molinho e quando começam as contrações ele abre mais facilmente. Se ela estiver comendo muito açúcar, não vai ter tantos receptores e aí o colo do útero permanece ainda duro, enrijecido, e as contrações precisam ser mais fortes e mais contrações para que ele abra. Dói mais. Aí dói mais. Quando a gente fala em redução de açúcar, não é só o açúcar branco refinado, a gente está falando de todo tipo de açúcar ou farinhas também que se transformam em açúcar. A gente está falando no açúcar por si só, né? E nos carboidratos refinados, a farinha, arroz branco, macarrão, pão branco, esses. Isso a gente está falando de todo o período da gestação, os 9 meses, ou a partir do período final? Quando que é o momento de começar essa restrição alimentar para facilitar o parto? Não é bom ficar comendo açúcar demais durante a gestação toda, né? Mas durante a vida toda, né, doutora? Durante a vida toda. Mas a dieta que chama Frank Diet, porque é um médico alemão que iniciou essa orientação e difundiu esses estudos, né, conhecida como a dieta Loven, né? Ele indica que a partir das 36 semanas que é um momento crucial para que a mulher corte de vez essa questão do açúcar. 36 semanas, então, já é adequado. O que não quer dizer, né, Fer, que as mulheres elas vão sentir zero dor. A gente está falando de uma questão de facilidade, né? Qual que é a diferença? A diferença você já falou, né? Que para uma mulher que está ingerindo menos açúcar nessas últimas semanas, aliás, deixa eu ver se o pessoal está aqui conectado no nosso Facebook também para mandar pergunta. As pessoas que ingerem, as mulheres que ingerem menos açúcar, elas vão ter essa facilidade, mas a dor ela vai continuar. Como que vai ser essa percepção da mulher? Vai ser pelo menos mais fácil e mais rápido para ela? Sim, acaba se tornando um trabalho de parto mais tranquilo, mas a dor é uma percepção muito individual. Eu sempre brinco no sentido assim, se você vem andando triste e cabisbaixo pela rua e dá uma topada numa pedra, você vai ter um tipo de dor. Se tu tá correndo na rua porque tu sabe que tu ganhou na loteria, tu nem vai lembrar da pedra que estava no teu caminho. Então é uma experiência bem individual, mas fisiologicamente a gente sabe que a diminuição do açúcar aumenta os receptores de prostaglandina e facilita um pouco a passagem do bebê, a abertura do colo do útero. Então toda a alimentação merece essa observação a partir ali da 36ª semana? Outros alimentos também devem ser evitados para ter essa facilidade na hora do parto? Olha, que eu saiba, o açúcar é o principal. E existem alguns estudos iniciais por causa das alimentações do povo oriental em relação às tâmaras. Então existem alguns estudos que mostram que o consumo de tâmaras no final da gestação também podem facilitar essa questão do trabalho de parto. Maravilha. Doutora Fernanda, obrigada por trazer essa orientação aqui pra gente. Eu nunca tinha ouvido falar que o açúcar pode ter essa relação direta com o parto e agora então a gente sabe que pode melhorar, que é uma questão que muita mulher tem medo, né? Acho que a maioria, né? Obrigada, doutora. Até uma próxima. À disposição.